Muito bem, meus amigos, aqui nos encontramos para abordarmos um tema importante. Inclusive, a palavra importância já aparece no próprio título, né? A importância da resignação. E por que esse tema? Porque nós vivemos um momento de turbulência no nosso planeta. Muita coisa acontecendo, muita violência, comportamentos indesejáveis. E precisamos, todos nós, e particularmente nós espíritas, demonstrarmos a nossa capacidade de resignação. E nós vamos, então, cuidar do tema, porque precisamos, de fato, desenvolver essa capacidade de enfrentar dificuldades sem revolta, sem rebeldia. Uma coisa interessante é que nós, espíritas, costumamos ser classificados por pessoas que não conhecem a doutrina como conformistas. Para as pessoas que não conhecem a doutrina espírita, elas nos veem como pessoas que aceitam tudo. Os espíritas acham que merecem estar sofrendo, se conformam com tudo. Conformista é aquele que aceita, sem questionamento, nem luta, uma situação incômoda ou desfavorável. Esse significado, ele mostra muito, né, como os espíritas podem ser vistos por pessoas que desconhecem a doutrina. E agora, cabe essa pergunta: nós temos nos comportado dessa maneira? Nós espíritas somos conformistas? Nós aprendemos com a doutrina espírita que o sofrimento para nós representa sempre uma oportunidade de aprendizagem. Somos regidos pelas leis divinas. Deus, na sua infinita sabedoria, ele rege toda a sua obra com base em leis infalíveis. E nós temos que estar preparados, né, para lidar com essas leis e nos moldando de acordo com o que Deus espera de todos nós. A lei de causa e efeito é inquestionável, como as demais leis divinas, porque tudo que ocorre tem uma causa, um ponto de partida, um ponto de origem. Todo efeito tem uma causa. E isso já começa a nos fazer pensar de uma forma diferente. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. E como é que isso realmente pode ser entendido por nós espíritas? Porque Deus é soberanamente justo e bom. As coisas não acontecem por acaso. A doutrina espírita nos ensina que não há penas eternas. Há pessoas, obviamente, de outras religiões, que entendem que as penas podem ser eternas. O ser humano vai ficar sofrendo pelo resto de sua vida. E nós sabemos, voltando a classificar Deus, né, como soberanamente justo e bom, que não é isso que acontece. Através da lei da reencarnação, temos as oportunidades necessárias para saldar nossos débitos e construir nosso caminho evolutivo. De novo, a suprema sabedoria do nosso Pai Criador. É por essas sucessivas oportunidades em que nós podemos rever o que fizemos e termos a chance de corrigir erros, de mudar o nosso comportamento. E o sofrimento como aprendizagem e reformulação de procedimentos. Esse é um dos ensinamentos básicos da doutrina para todos nós. O nosso nível evolutivo nos liga a um mundo de provas e expiações, como é a Terra, né? Assim como os espíritos têm a sua classificação evolutiva, os mundos, os planetas também têm. E os espíritos encarnam e reencarnam naquele planeta com o qual eles estão mais ligados em termos de evolução. A nossa gradativa evolução moral vai nos fazendo compreender
pouco a pouco, a importância de vermos o sofrimento como uma aprendizagem valiosa. E, claro, é enfrentando o sofrimento com resignação, ou seja, sem revolta, buscando a sua origem para identificar o que deve ser corrigido ou o que não deve mais voltar a ocorrer, que estaremos merecendo a qualificação definida por Jesus. Bem-aventurados os aflitos. Verdadeiramente felizes serão aqueles que sofrem com resignação. Como é que o sofrimento pode ser visto como aprendizagem? Eu trouxe aqui um parecer de um psicanalista, Caio Fábio. Ele é autor do livro O que o Sofrimento Ensina. E ele nos passa uma observação bem interessante. Como o sofrimento pode nos ajudar? Essa indagação ele mesmo lança. Se você não se entregar à autovitimização, a pessoa ficar com o dedo, né, voltado para si mesmo, culpando-se. Se você não se entregar à autovitimização, o sofrimento e a dor são os melhores mestres da existência. Eu não posso ficar simplesmente me colocando naquela condição. Por que que isso aconteceu comigo? Eu não merecia passar por isso. Nós temos que lidar com o sofrimento e a dor com equilíbrio. Agora, quando a pessoa se entrega, ela produz amargura e a ideia caprichosa de que deveria ser poupada de dores. Vou extrair desse site esse pronunciamento do psicanalista Caio Fábio, que eu vi muito oportuno. E o Evangelho segundo o Espiritismo? Capítulo 5º. Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo 5º, com exceção do capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, é o que tem maior número de páginas. Já abordei isso em algumas palestras, e é bom que a gente pare para analisar, né? Por que será? Porque é o capítulo com maior número de páginas, com exceção do capítulo 28. Vamos ver as questões levantadas por esse capítulo 5º do Evangelho. Por que sofrem uns mais do que outros? Essa é uma pergunta que brota naturalmente. Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? São indagações muito interessantes que nos fazem analisar de uma forma mais racional o porquê do sofrimento. Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Nós vemos quantos casos, né, de pessoas até próximas de nós, em que tudo corre a favor, enquanto outras pessoas, que muitas vezes também nós já conhecemos, têm imensa dificuldade para conseguir alguma coisa, algum plano para que se torne realidade. Deus, sendo soberanamente justo e bom, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Nosso Pai Criador não tem filhos privilegiados. Fomos todos criados em igualdade de condições. Todo efeito há de ter uma causa. Quantas pessoas caem por sua própria culpa? Temos que analisar isso de maneira bem objetiva. Quantas são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas se arruinam por falta de organização, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas uniões ocorrem, muitas vezes apenas pela vontade do prazer físico.
Continuando ainda, né, com todo efeito há de ter uma causa, quantas desavenças e danosas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos ressentimento. Quantas doenças e enfermidades decorrem da falta de cuidados e dos excessos de todo gênero. Será que nós cuidamos bem da nossa saúde física? A doutrina, claro, nos alerta para que cuidemos da nossa saúde espiritual, mas também nos chama a atenção, e não poderia ser de outra forma, para que tenhamos o devido cuidado com a nossa saúde física. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Pais e filhos precisam viver em constante diálogo, próximos. E é fundamental que os pais estejam realmente habilitados para isso. Porque, às vezes, a criança, ainda criança, né, está vivendo momentos difíceis, às vezes no ambiente escolar, ou com algum tipo de vizinho, e a criança, às vezes, não fala. Mas os pais atentos, que conhecem bem seu filho ou sua filha, os pais podem perceber algo diferente e vão ter que chamar, conversar, deixando sempre o filho ou a filha inteiramente à vontade para falar tudo o que precisar. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. É fundamental que nós façamos uma autoanálise. Como eu tenho me comportado? Como eu estou lidando com esta ou aquela dificuldade que surgiu à minha frente? Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. De um modo geral, o ser humano prefere apontar o dedo em outra direção e não para si próprio, colocando-se apenas como vítima. Ainda há pouco eu até usei essa figura, né? Quando nós ficamos apontando o dedo para nós, nos posicionando como vítimas. Nessa hora a gente consegue colocar o dedo e a gente se coloca sempre como vítima. Por que aconteceu isso comigo? Mas, na verdade, nós temos que usar esse dedo voltado para nós para verificar como nós podemos causar aquela dificuldade e não apontar a culpa para outra pessoa. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Nosso Mestre Jesus deixou esse alerta, né? Precisamos aprender a interpretar essa afirmativa. Comentário de Kardec, no capítulo 5º, item 12. Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Como é interessante, né? O nosso codificador deixar essa explicação básica para nós começarmos a entender por que o sofrimento precisa ser enfrentado com equilíbrio. Herculano Pires, um vulto respeitadíssimo no nosso movimento espírita, deixou para nós vários ensinamentos. E ele abordou o nosso sofrimento, e essa abordagem eu achei interessante trazer. Na crônica intitulada A Resignação Espírita. A diferença entre resignação ou aceitação de um lado e conformismo de outro é que a primeira atitude, resignação ou aceitação, é ativa
e consciente, enquanto a segunda, o conformismo, é passiva e inconsciente. O Espiritismo nos ensina a aceitar a realidade para vencê-la. Muito interessante essa abordagem de Herculano Pires. No nosso processo evolutivo, fomos criados por Deus, espíritos simples e ignorantes, ou seja, em igualdade de condições. Nós já estivemos habitando o mundo primitivo. Os mundos primitivos, como nos ensina a doutrina espírita, têm a finalidade de receber espíritos recém-criados e que ali vão começando gradativamente, de encarnação em encarnação, a desenvolver o seu estado de consciência, as suas habilidades intelectuais, vão começando a lidar com a vida para que tenham condições de, dentro de algum tempo, e aí cada um tem seu histórico, né, ter a possibilidade de passar a habitar um mundo de provas e expiações. Todos nós já passamos por isso. Estamos vivendo agora, inclusive, é sempre bom lembrar, estamos vivendo agora no planeta Terra, mundo de provas e expiações em processo de evolução para mundo de regeneração. O que vem explicar essa turbulência, essa ebulição por que passa o nosso planeta. Estamos habitando um mundo de provas e expiações, onde ainda predomina o mal, basta ver o noticiário, né? A gente não tenha dúvida, não vai ter dúvida sobre isso. Embora o bem esteja em elaboração. E claro, né, infelizmente, o mal é muito mais divulgado do que o bem que já vem ocorrendo no nosso planeta. A Terra já está passando por um processo de transformação para mundo de regeneração. O espírito Manuel Filomeno de Miranda vem trabalhando muito em cima disso, nos passando várias informações, procurando nos despertar para essa realidade, através do médium Divaldo Franco. Cada um de nós constrói o seu processo evolutivo. De novo, né? Deus, na sua infinita justiça e bondade, permite, e é assim que Ele quer que ocorra, que nós possamos construir o nosso caminho de crescimento, não apenas intelectual, mas principalmente moral. Raul Teixeira também trouxe comentários para nós muito importantes, que eu fiz questão de destacar nessa nossa palestra. Cada vez que olhamos à nossa volta, encontramos sofrimentos de todos os níveis, como até vimos, né, no início desse nosso encontro. Sofrimentos na área social. Há indivíduos que nascem, que vivem em estado de tamanha pobreza, de miséria, abaixo da linha de pobreza. Nós vemos isso, né, pelo próprio noticiário, inclusive. E ficamos a nos perguntar, como é que no mundo onde se põe tanta coisa fora, onde se cometem excessos, onde há lixo rico, interessante essa colocação, onde há lixo rico, nas grandes cidades pode existir tanta fome. Como é que pode acontecer tanta coisa assim desagradável? A diferença entre necessário e supérfluo. Como nós temos lidado com isso? Como? Numa das questões do Livro dos Espíritos, Kardec provoca a abordagem desse assunto, e os Espíritos são muito claros, que temos que aprender a lidar com aquilo que é necessário, afastando-nos do uso do supérfluo. Ainda comentários do nosso querido Raul Teixeira. Não existe uma só criatura que não tenha suas lesões. Muita gente tem suas dificuldades. Pessoas bonitas, bem postas, mas quando conversamos com elas, são dadas a enxaquecas, têm problemas de coluna,
têm crises hepáticas, carregam 1001 problemas que o rosto não mostra. Nós temos, inclusive, pessoas até famosas que, para nós, é como se fossem pessoas extremamente felizes e que acabam até surpreendendo a todos com a prática do suicídio. Quando você menos espera, sai a notícia. Quando pensamos no sofrimento dos animais, temos que perceber que cada ser que sofre neste mundo tem um objetivo determinado pela lei divina. Mas então os animais sofrem por uma questão de expiação para pagar erros do passado? Nós aprendemos com a doutrina que há uma outra situação que acontece com os animais. Os bichos sofrem não para resgatar os erros cometidos, é para despertar-lhes os conceitos psíquicos, os seus recursos psíquicos. Assim, os bichos vão desenvolvendo a sua capacidade de autodefesa para que possam se preparar, né, para o processo evolutivo que acontece nos diferentes níveis de vida. Ainda um pouco mais dos ensinamentos de Raul Teixeira. A resignação, de maneira alguma, será acomodação. Não temos que cruzar os braços porque sofremos ou diante das dores, deixar que Deus resolva. Não, Deus vai me livrar disso. E eu vou ficar ali parado, esperando o quê? Se estamos desempregados, temos que correr atrás do trabalho. Se estamos enfermos, temos que buscar a medicina, a medicação, o tratamento. Se temos qualquer problema neste mundo teremos que resolvê-lo. Mas a resignação não é sinônimo de acomodação. Lembra do que falávamos lá no princípio, né, desse nosso encontro? Pessoas que não conhecem a doutrina espírita nos classificam, nós espíritas, como conformistas, que se acomodam diante das dificuldades. Vale repetir, a resignação é o olhar que temos para esses fenômenos, é a maneira como vemos esses fenômenos. E concluindo os ensinamentos do nosso querido Raul Teixeira, ser resignado não é ser paralisado, estagnado, acomodado, inerte. Resignado é ter o entendimento da razão das coisas, o que não nos impede de sofrer nem de chorar. Nós não nos tornamos insensíveis, mas que nos dá a alegria de saber que estamos dando conta do nosso recado no mundo. Muito bem, meus amigos. Diante dessas observações, com contribuições de diferentes pessoas, do próprio texto doutrinário, como podemos viver melhor, mesmo diante dos sofrimentos a que estamos sujeitos? Às vezes a pessoa fala, quando a gente comenta assim, né, dessa forma, não, precisamos entender o sofrimento para superá-los. E a pessoa às vezes fala assim, que você não sabe o que eu estou passando. Ok, nós não vamos estar questionando, né, esse tipo de reação. Mas é bom que cada um procure analisar com mais cuidado como deveria estar lidando com esses desafios. Qualquer um de nós está sujeito a enfrentar, quando menos espera, uma situação muito desconfortável, seja um desentendimento com alguém próximo, uma perda financeira, um repentino problema de saúde, e essa lista é longa. Estamos diante de um problema? Busquemos o nosso silêncio interior, procurando relaxar, fazendo uso de uma oração, rogando novas energias, a calma necessária para detectarmos a origem do problema e encontrarmos a melhor solução. Na verdade, o sofrimento faz parte da nossa
escalada evolutiva. Devemos aproveitar o sofrimento como valiosa oportunidade de aprendizagem. Estamos reforçando, já havíamos abordado no início. Jamais devemos nos deixar tomar pela reclamação contínua, que pode gerar inação. Eu não consigo resolver isso, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E fico parado, chorando, sofrendo, reclamando. Como viver melhor? De que forma eu posso encontrar um meio de tornar a minha vida menos doída, considerando as dificuldades que eu estou enfrentando? Fazendo bem. Fazendo bem. Às vezes a pessoa pode ter uma reação assim diante dessa proposta, mas como eu vou fazer o bem? Eu não tenho dinheiro, não tenho condições de estar ajudando ninguém. Existem várias formas de se fazer o bem. Eu vou aproveitar agora um texto que eu produzi há alguns dias sobre esse foco. Fazer o bem faz bem. E aí nós vamos passando, né, pelo conteúdo desse texto, nós vamos nos aproximando do encerramento desse nosso encontro. Esta é uma frase muito conhecida. Fazer o bem faz bem. Mas será que temos aproveitado o seu conteúdo como forma de viver? O seu significado aplica-se a nós mesmos. Se eu faço o bem, eu também me beneficio. Espero que essa afirmativa não seja interpretada como uma dica para se levar a algum tipo de vantagem. De jeito nenhum. Eu vou explicar daqui a pouco, mais adiante. Na verdade, ao fazer o bem, da forma que me for possível, eu terei a oportunidade de contribuir para o bem-estar de alguma outra pessoa, de um animal, da natureza, etc. Meus amigos, eu tenho vários alunos que já me procuraram quando eu abordo a importância de se trabalhar com prazer na empresa onde você está atuando, no ramo em que você está desenvolvendo a sua capacidade. Tem muito aluno que diz assim, olha, professor, até eu considero correta essa sua colocação, que nós temos que fazer com prazer o nosso trabalho. Mas o que eu estou fazendo no momento eu não gosto de fazer. E aí eu pergunto, mas você tem a oportunidade de mudar de trabalho, fazer outra coisa? Não, no momento eu não estou conseguindo assim mudar de trabalho. E aí eu digo, olha, meu amigo ou minha amiga, só existe uma forma de você saber lidar com isso e a situação melhorar para você. Pense no benefício que o seu trabalho produz para outra pessoa. E se é um trabalho ético, um trabalho correto, vai estar fazendo bem na outra pessoa. E o aluno ou aluna, às vezes, fica assim pensativo, pensativa. Eu vou pensar nisso, sim. Algum tempo depois, às vezes não tão longo, o aluno ou a aluna volta comigo para falar: professor, sabe que eu estou começando a gostar do meu trabalho? Eu não tinha olhado dessa maneira, do benefício que eu produzo para as outras pessoas. E aí, meus amigos, essa é a forma de nós podermos aprender a lidar até com aquilo que muitas vezes não nos dá prazer. Às vezes a gente está participando de um trabalho profissional que não é bem o que a gente gostaria, mas tenhamos cuidado. Se nós soubermos lidar com essa responsabilidade, identificando o bem que nós produzimos para as outras pessoas, nós vamos nos sentir melhor. E quando pudermos, vamos trocar de trabalho. Por aí já podemos verificar que o leque de opções
de como fazer o bem é extremamente amplo. Há pessoas que decidem dar um donativo a alguém necessitado, ou a alguma instituição filantrópica, entendendo que já fizeram o que deveriam ter feito no campo das boas ações. Entregou donativo. É claro que esse gesto estará produzindo algum tipo de benefício, mas o que prevalece para o nosso Pai Criador, é a intenção. Não adianta eu estar entregando R$ 100 para uma pessoa que tem dificuldade financeira, se eu estou fazendo aquilo só para me livrar daquilo. Algum benefício eu vou estar produzindo. Mas que intenção eu tive? Como isso vai ficar na minha ficha pessoal diante da autoridade divina? É bom lembrar que não apenas uma doação financeira produzirá algum benefício. Há várias outras formas de fazer o bem. Um olhar de atenção, uma escuta atenta. Será que quando alguém se volta para mim e vem buscar algum tipo de informação, de atendimento, eu estou praticando isso? Um olhar atento, uma escuta devidamente atenta e dirigida, uma palavra de orientação, um gesto de carinho, um silêncio na hora certa, um pedido de desculpas, um abraço afetuoso, um ombro amigo, para que a pessoa possa, às vezes, se desabafar, né? Uma oração por alguém que precisa de amparo espiritual. Essa lista é longa, muito longa. Então, nós temos várias formas de fazer o bem. Mas de que maneira eu me beneficio fazendo o bem? Com o tempo, na proporção em que eu estiver evoluindo moralmente, estará ficando cada vez mais claro para mim que o bem-estar causado pelo meu gesto, pela minha postura, estará me proporcionando também a satisfação, o prazer de atender às leis divinas de forma sincera, afastando-me gradativamente do egoísmo e do orgulho. E com esse tipo de comportamento, estarei superando as dificuldades, os sofrimentos que fazem parte do meu aprendizado. Fazendo o bem de maneira sincera, ao partirmos desta vida física, não estaremos levando os bens materiais, mas poderemos levar a agradável lembrança do bem que tivermos feito. Isso vai ficar gravado na nossa ficha evolutiva. Em meio a essa turbulência por que passa o nosso planeta, fazer o bem é a melhor forma de criar a paz interior que nos fará superar obstáculos, enfrentar desafios, dificuldades, sofrimentos. Bem, meus amigos, eu espero ter sido claro e ter contribuído de alguma forma para todos nós podermos lidar com as dificuldades, com os desafios e sofrimentos de uma maneira mais racional e mais serena, com base nos ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece. Que todos nós possamos continuar sentindo a paz do Cristo em nosso íntimo.